O vento soprava frio sobre o monte de Gibeá, carregando o cheiro de terra seca e sangue. Rispa, envolta em um manto esfarrapado, fitava os corpos de seus 2 filhos pendurados no madeiro. Seus rostos, outrora cheios de vida, agora estavam irreconhecíveis, vítimas da vingança dos gibeonitas. Ninguém mais estava lá. Nenhum pranto, nenhum lamento oficial. Apenas ela, uma mãe esquecida, e o silêncio ensurdecedor da injustiça. Aquela execução fora ordenada pelo rei Davi para expiar o pecado de Saul, que anos antes violara um juramento sagrado com os gibeonitas. 2 Samuel 21 versículo 1-6. Mas para Rispa, não importavam as razões políticas. Seus filhos, Armone e Mefibosete, haviam sido arrancados dela como cordeiros para o sacrifício. E agora, seus corpos ficariam ali, expostos como um aviso, até que Deus enviasse chuva sobre Israel. Rispa era apenas uma concubina, viúva de um rei caído em desgraça, sem direitos, sem voz. Ninguém esperava nada dela. Mas enquanto o sol se punha, tingindo o céu de vermelho, algo queimava em seu peito, a recusa de abandoná-los. Com mãos trêmulas, Rispa apanhou um pedaço de lona abandonada no chão. Ergueu uma barraca improvisada diante dos corpos. Não tinha exércitos, nem influência. Tinha apenas sua presença. E naquele momento, ela fez um voto silencioso. Enquanto eu respirar, nenhum abutre tocará em vocês. A vigília começa. O primeiro amanhecer encontrou Rispa ainda acocorada no chão duro, seus olhos vermelhos fixos nos corpos de seus filhos. Quando os primeiros urubus começaram a circular, ela ergueu-se com um grito rouco, agitando os braços como uma guerreira primitiva. As aves recuaram, mas ela sabia que voltariam. O ritual diário. Manhãs abrasadoras, o sol de primavera queimava sua pele, mas ela permanecia, usando seu manto como barreira contra os raios inclementes. Noites gélidas, o vento uivava como uma alma penada, e Rispa tremia de frio, mas não se afastava. Seus lábios rachados sussurravam orações antigas que sua mãe lhe ensinara. Os perigos da noite. Na terceira lua cheia, um grupo de hienas aproximou-se, seus olhos brilhando na escuridão. Rispa, enfraquecida pela fome, ergueu uma tocha que mantinha sempre acesa. O fogo afastou os predadores, mas ela sabia que sua força tinha limites. O diálogo com Deus. Até quando, Senhor? Até quando uma mãe deve guardar seus filhos mortos? Seu lamento ecoava nos vales silenciosos. Em seus momentos mais sombrios, questionava se Deus a ouvirá. Mas algo a mantinha ali, uma teimosa centelha de fé que se recusava a se apagar. A rotina que virou lenda. Pastores que passavam pelo monte começaram a contar sobre a mulher fantasma que guardava os mortos. Soldados de Davi, em patrulha, observavam de longe, mas nenhum se aproximava. A cena era sagrada em sua dor crua. A natureza testemunha. As estações mudavam ao redor de Rispa. As colheitas de cevada deram lugar aos campos ressequidos pelo verão. As primeiras gotas de outubro caíram sobre seu rosto como lágrimas celestiais, mas ela permaneceu. O relato que perturbou o rei. O salão do trono estava silencioso quando o jovem soldado Joel caiu de joelhos, seu uniforme ainda empoeirado da virada. Majestade, há 6 luas que uma mulher permanece no monte de Gibeá. Protege os corpos dos filhos de Saul dia e noite. Já vi abutres despedaçarem cadáveres em horas, mas esses estão intactos. Sua voz quebrou. Ela usa suas próprias vestes para cobri-los quando chove. A memória que feriu Davi. O rei deixou escapar um suspiro profundo. Seus dedos tocaram inconscientemente o anel de Absalão, o filho rebelde cuja morte ainda lhe pesava. Naquele momento, Davi não via uma concubina esquecida, mas todas as mães que choravam filhos em seu reino. O peso da coroa nunca lhe pareceu tão pesado. A reação imediata. Davi ergueu-se abruptamente, fazendo seus conselheiros recuarem. Traga os ossos de Saul e Jonatas de Jabes de Gileade. Enterrem os filhos de Rispa com honras reais em Zela, no túmulo de seus antepassados. E levem a ela, levem. Sua voz vacilou. O que se poderia dar a uma mulher que perderá tudo? A justiça é em movimento. Enquanto mensageiros partiam a cavalo, Davi caminhou até a varanda do palácio. Lá embaixo, Jerusalém fervilhava de vida. Em algum lugar distante, uma mãe mantinha vigília sobre mortos que o Estado criará. O rei que vencera gigantes sentiu-se pequeno diante daquela mulher frágil e obstinada.
O peso das decisões reais. Abiatar, o sumo sacerdote, aproximou-se cauteloso. Fizeste bem, meu rei. A seca já dura 3 anos. Davi interrompeu. Não foi pela seca, Abiatar. Foi porque hoje aprendi que há leis mais antigas que as dos homens. Seus olhos voltaram-se para o horizonte norte, onde Rispa ainda guardava seu posto. O funeral que sacudiu Israel. Sob um céu plúmbeo, uma procissão silenciosa subia o caminho para Zela. À frente, os ossos de Saul e Jonatas em urnas talhadas em cedro. Atrás, os caixões simples de Armone e Mefibosete carregados por soldados que evitavam os olhos de Rispa. Ela caminhava ereta, vestida agora com um manto limpo providenciado pelo palácio, mas seus pés descalços ainda sangravam pelos meses de vigília. O milagre das pequenas coisas. Quando a primeira pá de terra caiu sobre os túmulos, algo extraordinário aconteceu. Um raio de sol rompeu as nuvens, iluminando exatamente o local onde Rispa estava. O ar pesado de 3 anos de seca subitamente se encheu do cheiro de terra molhada. Os sacerdotes trocaram olhares. Aquele era o sinal que esperavam. A primeira gota. Rispa estendeu a mão quando a gota d'água atingiu sua testa. Não era suor, nem lágrima. Outras se seguiram, leves a princípio, depois torrenciais. O povo começou a cantar salmos enquanto a chuva lavava a terra árida, e talvez também algumas culpas. O legado que a chuva revelou. Naquela noite, enquanto Israel celebrava. Para os agricultores, a chuva significava colheitas. Para os sacerdotes, o fim do juízo divino. Para Rispa, significava que seus filhos finalmente descansavam em paz. O silêncio que falou mais alto. Enquanto Israel se regozijava com a chuva, Rispa desapareceu das crônicas reais. Mas sua história gravou na alma do povo 3 verdades indeléveis. A perseverança como oração sem palavras. Seus 6 meses de vigília foram um salmo vivo, cada hora guardada, um verso, cada noite em claro, um refrão. Quando suas forças físicas falhavam, sua permanência continuava clamando Êxodo 2 versículo 23-25. O poder do amor incondicional. Rispa não defenderá filhos inocentes, eles morreram por erros alheios. Mas seu amor escolheu lembrar não seus crimes, mas seus sorrisos de criança. Essa graça pré-cristã antecipou o amor que cobre multidão de pecados. 1 Pedro 4:8. O efeito dominó da fidelidade. Sua ação isolada. Moveu um soldado anônimo à compaixão. Despertou a consciência adormecida de um rei. Restaurou a honra de uma dinastia caída. Trouxe chuva sobre uma nação. A ironia divina. Deus poderia ter enviado a chuva pelo profeta Natã. Escolheu fazê-lo através de uma mulher sem status. Um luto ignorado. Uma fé que não pedia nada, apenas permanecia. Hoje, 3 milênios depois, o Monte Gibeá é apenas um local no Google Maps. Mas toda vez que alguém persiste no impossível, Rispa ganha nova voz.